falando sobre esse instituto, né, do uso capião extrajudicial, um evento sediado na sede da subseção local. Essa palestra, organizada pela Comissão de Direito Imobiliário e Ambiental da subseção, contou com a presença de palestrantes que dominam o assunto no âmbito cartorário e também do direito. Entre os convidados, Alcenira dos Santos Exílio, oficial do Cartório de Registro de Imóveis daqui de Balneário Pissarras, e Regis Cassiano Menezes, tabelião do Cartório de Notas e Protestos também do município. Eles falaram sobre o tema e, representando a diretoria da subseção, marcaram presença Adilson Pires Júnior, né, secretário-geral da subseção, e Rodrigo Duarte Maia. Rodrigo, que preside essa comissão de Direito Imobiliário e Ambiental, reforçou esse crescente interesse pelo gênero de usucapião, diante do crescimento acelerado desse mercado imobiliário e também de construção civil aqui na região. E o evento contou com a presença de 40 profissionais, né, na maior parte advogados, mas também com a presença de engenheiros, topógrafos, corretores de imóveis, representantes de outras instituições, inclusive a CDL se fez presente e teve esse âmbito mais regionalizado, né? Embora acontecendo aqui em Balneário Pissarras, trazendo profissionais aqui de toda a região. E aqui na tela do radar, você que acompanha pela rede social, pode acompanhar inclusive imagens do evento, né, na sede da subseção. E a gente está às 7h57 no estúdio com o Dr. Rodrigo Duarte Maia, justamente para que a gente possa falar um pouco mais sobre esse momento em que a subseção então atua e convida, né, doutor Rodrigo, quem domina o assunto, né, que são os cartorários e que tem essa, vamos dizer assim, essa vinculação direta com o advogado nas demandas de interesse da advocacia, mas que puderam então falar um pouco mais sobre o Instituto. É um assunto bem técnico, né, Rodrigo, mas é de importância para todo o segmento, né? Bom dia. Olá. Obrigado pela participação. Bom dia, Gilvan. Bom dia a toda a equipe Marazô e a audiência. O Instituto do Uso Capião Extrajudicial, vamos lá, antes era tudo realizado no judiciário. Então a gente está falando de um procedimento que ia levar 10 anos, 15 anos, que se alongava demais, né? Então, faz questão de uns 15 anos atrás, isso alterou, mudou e foi facultado aos interessados realizarem o uso capião direto nos cartórios, nas serventias extrajudiciais. Tá? O uso capião tradicional é onde tem conflito. Né? Mas se percebeu que existe alguns tipos de uso capião que não tem conflito. Por exemplo, o cidadão veio para Balneário Pissarras e na década de 70 comprou o seu lote, construiu a sua casa e aí naturalmente pagou em prestações, às vezes 10, 15 anos para pagar esse tipo de parcelamento. No meio no transcorrer do tempo, o titular que comprou acaba falecendo ou simplesmente esqueceu. Sim. Ou, veja, a loteadora, ela vendeu todos os lotes, ela não tem a obrigação de ficar existindo, né? Exauriu a sua razão de existir. Ela vendeu, ela recebeu, ok, mas aí passou um tempo, você quer transferir para si e você não encontra mais essa loteadora. Eu ia perguntar, né, Rodrigo, onde encontrar, né, o responsável pela loteadora da ocasião. Às e a gente pode falar de loteamentos de anos 70, 80. Sim. Barra Velha tem a Impretur, por exemplo, que é a antiga Impretur, né, dissolveu, o tempo ficou lá atrás. Né? Que é um grande bairro, né, na cidade de Barra Velha, Quinta dos Açorianos. A gente pode pegar a situação também na Praia do Grande, que foi até aqui na em época... Balneário Pissarras, loteamento Flight, bem antigo. Justamente, que foi, se eu não me engano, foi quase que na fundação do município, esse loteamento. Né? Aí veja bem, a pessoa comprou, não tem conflito. O loteador que vendeu, ele não se opõe a transferir. Mas às vezes a empresa já está baixada, às vezes os sócios já morreram, a empresa não existe mais e os sócios morreram, vai fazer o quê? E aí ia ter que ir para o judiciário. E aí era um procedimento longo e custoso. Então se facultou fazer pelas serventias, pelos cartórios. Né? Fazendo pelos cartórios, os custos diminuem e a rapidez, a agilidade é maior. Né? E fica mais próximo do interessado, né? Do autor da demanda. Justamente. Né? E, vamos lá, não acumula o judiciário com demandas que não são litígio. Ao judiciário deve ir algo que é litígio. Briga. Né? Desculpa falar o juridiquês aqui, mas para a audiência aqui em Marazô, é briga, é conflito. Tem conflito? Não tem.
Então não há necessidade. Vou usar alguns outros exemplos. O Brasil avançou muito com os procedimentos extrajudiciais na última década. Por exemplo, se você quisesse fazer o reconhecimento de paternidade, alguns anos atrás você ia ter que entrar com um procedimento litigioso, o judiciário. O próprio divórcio chegou, separou, né? Divórcio, inventário extrajudicial, né? O reconhecimento de paternidade. Tá? Veja, é a situação onde o pai reconhece o filho ou a filha e a filha também reconhece. E vamos dizer assim, a mãe também não se opõe. Não tem por que isso demorar no tempo, né? Você vai, Eu faz fiz direto. Recentemente, Rodrigo, um estágio no Fórum em Barra Velha, por conta também da minha reta final da Faculdade de Direito, e eu pude aí ter uma noção do que é o chamado EPROC e de como se desenvolve no tempo o uso capião da chamada árvore do EPROC e como vai as diversas fases do processo. É intrincado, né? Quer dizer, se vai, por exemplo, para a área cartorial, você ganha tempo, né? Você tem muito mais agilidade. Porque veja, em que pese os ofícios, né, os cartórios, eles também não podem fazer de qualquer jeito, eles têm uma rigidez. E aí tem a demanda, por exemplo, independentemente de estar lá no litigioso ou no extrajudicial, é importante o advogado orientando, né? Sim, é essencial. A orientação de vocês para não tem como fazer sem advogado. Outro, né? Não tem como fazer sem advogado, a lei exige a presença do advogado, né? E mesmo que não exigisse, aí é que eu faço, né, a recomendação à audiência. É importante você ter uma orientação técnica. Ao mesmo tempo, você vai construir sua casa, Entendo. Consulte um engenheiro, um arquiteto. Você vai tomar algum remédio, consulte um médico, consulte um farmacêutico, consulte um profissional. Né? Não consultar um profissional, você está se colocando em risco. Né? E veja bem, a gente uso capião extrajudicial. Antigamente, até as pessoas não davam tanta importância, até porque os imóveis não valiam tanto. Né? Vamos lá, nos últimos 20 anos deu um boom, principalmente aqui na região especificamente. Né? E aí, falando português bem claro, antigamente se comprava um lote quase como o preço de uma moto. Era barato. Trocava-se até por produto agrícola, né? Justamente. O pessoal fala que tinha ali um escambo mesmo, né? Tinha ali uma troca. Né? Como eu estava mencionando antes aqui nos bastidores, eu vim de Joinville, a minha família toda da região aqui do Rio Itapucu, tanto Araquari como Barra Velha, São João do Taperiú. Então os meus avós eles contam que a maioria das pessoas vendia suas propriedades, e aí eu estou falando de hectares, em troca de um pequeno lote em Joinville e um Fusca, por exemplo. Porque o sonho era trabalhar nas indústrias. Era o paradigma daquela época, eu estou falando década de 60 e 70. Veja, eu estou falando de terras, hectares. E que hoje é impensável, né? Nossa, hoje a gente está falando de propriedade de milhões. Né? Ninguém, nem em sã consciência, trocaria alguns hectares. Você que está nessa realidade, por exemplo, acompanhando a evolução da nossa região aqui, vamos já dizer, de Navegantes até Araquari, por exemplo, Marginal de BR, então a coisa explodiu, né? E Orla também, né? Podemos dizer que essa região entre Florianópolis até Joinville é um território, vou fazer uma comparação aqui, é um território, vamos dizer assim, de crescimento chinês dentro do Brasil. Sim, filé. Sim, aqui em termos de crescimento econômico, não quer dizer que não tem problemas, o próprio crescimento pode trazer problemas, né? Mas a taxa de crescimento, de desenvolvimento econômico da nossa região é muito alto. Isso, claro, acaba trazendo alguns conflitos na área ambiental, porque a partir do momento que cresce, a terra está valorizada. A partir do momento que a terra está valorizada, eu quero usar cada pedaço. Né? Eu quero usar muito bem cada pedaço, mas às vezes vai ter local que não vai poder usar. Eu vou te dar um exemplo de alguns conflitos. Quem tem propriedade à beira da BR, se vê. Você quer colocar o outdoor, a propaganda da sua empresa. Às vezes você se vê limitado por regras administrativas de Joinville. Antenas de telefonia. Isso. Tem clientes que passam por esse tipo de problema lá em Joinville, por exemplo, que tem regramento, que você não pode ocupar toda a fachada. É diferente da área urbana, que você já consegue usar toda a fachada do seu imóvel para fazer a propaganda. Né? Então, a partir do momento que valoriza demais, você quer usar tudo, mas aí vem a legislação, te proíbe, e aí vem conflito. Sim.
Né? E, Rodrigo, eu queria te perguntar especificamente na palestra, como é que foi a absorção do pessoal, porque, como a gente destacou aqui, né, houve advogados, mas também engenheiros, topógrafos, quer dizer, ampliou o leque, não só, claro, a maioria advogados, vi ali amigos, né, o Anselmo Fagundes, o Ricardo Cislinski, amigos da advocacia aqui da região, mas como é que foi a absorção e como é que foi ali essa aproximação com os cartorários também? Foi a contento? Como é que você avaliou o evento? Quero aqui fazer um agradecimento, doutora Alcenira, ao doutor Regis Menezes. O convite, quando realizamos o convite, era para ser uma conversa até um pouco mais intimista, somente com os membros da comissão. Acabou ampliando, né? Fizemos um evento pela manhã, então era um evento mais restrito. E começou a ter demanda. Né? As pessoas, nossa, eles queremos estar presente também. Então, vamos dizer assim, não achamos justos, né? Se tem demanda, né? Colegas engenheiros, colegas topógrafos, corretores, outros advogados que não são membros da comissão, não vamos, né, cercear, não vamos limitar. E aí ampliamos. Então, o que era para ser uma conversa mais intimista, né, acabou virando uma verdadeira palestra, e aí a gente está falando de pessoas que dominam o assunto, né, que não tiveram nenhuma dificuldade aí. Ao serem interpelados, aí, sim, aí tiraram de letra. Explicaram. E assim, nós não os chamamos para ter uma aula de uso capião extrajudicial. Tá? E explicar o teórico, vamos dizer assim. Né? Mas eles, enquanto cartorários, explicar, vamos dizer, os segredos. Sim, porque ali já era um público do meio, né? Então, que já tinha conhecimento prévio. O beabá prévio. Já não era mais necessário. Né? Justamente. Desde corretores, engenheiros, topógrafos e nós, advogados, saber o que é o uso capião, pergunta mais específica, então, né? Justo, aí é onde dá problema. Eu sei o que é uso capião, mas estou enfrentando algum detalhe, o que eu preciso fazer para solucionar o problema que o meu cliente está enfrentando. Né? Então, esse foi o objetivo e atingimos os objetivos aí, eu parabenizo os palestrantes aí, pessoas excepcionais. Para encerrar, Rodrigo, você falou que a comissão específica que você integra, ela foi agregada ao meio ambiente justamente porque são áreas afins, direito imobiliário e meio ambiente, hoje com toda uma normativa ambiental que o advogado também tem que dar conta, né? Como é que está esse trabalho? Então vamos lá. A OAB aqui, ela tinha a Comissão de Direito Imobiliário e a Comissão de Direito Ambiental. Eu presidia a de Direito Ambiental, a doutora Cristina presidia de Direito Imobiliário. Então a gente percebeu que os membros eram quase os mesmos. Sim. Né? Porque aqui na nossa região a demanda ambiental tem tudo a ver com a demanda imobiliária e vice-versa. Então sentamos e fizemos a fusão. Tá? Isso foi o ano passado, fizemos a fusão das nossas comissões. A doutora Cristina, então ela ficou como presidente, e aí o início desse ano, né, eu assumi como presidente da comissão. E veja, uma das coisas que a comissão faz, além desses eventos, participamos também dos colegiados, dos conselhos municipais. Entendo. Então, conselho da cidade, por exemplo, conselho de saneamento em Barra Velha, participamos. Conselho da cidade em Penha, Pissarras e Barra Velha participamos também. Condema, Orla, o Comitê do Parque Piabiru participamos. São João do Itaperiú participamos também. Lá o Conselho de Desenvolvimento Rural. Porque a sucessão vem de lá até Penha, né? São João do Itaperiú, Barra Velha, Pissarras e Penha. E participamos também do comitê da bacia hidrográfica do Rio Itapucu. Então é uma participação que a comissão tem muito intensa, ela não é limitada somente a fazer... Quantos profissionais do direito aí, operadores? 25 membros. 25 membros. 25 membros. Eu creio, hoje certamente somos a comissão, uma das, né? Muitas comissões ativas, ao qual parabenizo aí os colegas da OAB, tem um pessoal muito ativo, uma moçada muito boa, mas somos uma das maiores, mais ativas, assim, maiores e mais ativas. Rodrigo, a gente agradece a participação, venha mais vezes. A gente poderia marcar, inclusive, para falar desse boom imobiliário aí e também o boom das marginais de BR, que foi aquele assunto que a gente também já meio que abordou. Mas você, desde já, está convidado e a gente agradece a participação e estende aí a doutora Emanuele, a subseção da OAB, trabalhando bastante.
Sim, agradeço o convite. Permita-me só fazer um pequeno convite. Hoje, às 8 da noite, estarei aqui presente novamente na Marazul, que eu agradeço. Sim. Educast. Educast com Varela. Aqui, hein? Sim, estarei aqui presente. Vai ter um podcast aí às 8 da noite pelo link da Marazul. Da Marazul. E também na Yuka, TV Yuka. Na TV Yuka, né? Canal 10. E da Rede Marazul do YouTube. E também aí na transmissão aqui da 97,1 no Facebook. Bom, a gente vai convidar então para o Educast com o Varela e o Dr. Rodrigo, e inclusive quem tiver dúvidas aí pode inclusive estender aí na participação ao vivo, porque os podcasts justamente são para isso, né? É um horário mais estendido e aí você vai ficar à disposição da audiência. Né? Sim, é uma hora aí de conversa que a gente vai estar, o foco até vai ser a educação, então vamos falar. E aí, claro, trazendo a minha vivência, que é nessa área imobiliária, ambiental, né? Mas o foco aí é falar sobre educação. O advogado é um eterno estudante, né? Não tem como... A leitura faz parte do nosso ofício, então não tem como ser advogado e não estudar. Então foi uma honra o convite aí, Luiz Varela. Muito obrigado, estarei presente hoje. Okay, obrigado. E agradeço aí a audiência da Marazul. Muito obrigado, Gilvan, pelo espaço. A gente vai pedir para o Rodrigo falar mais um pouquinho, que a gente vai sair da área do direito agora e ir para a odontologia, porque o nosso